Paz do Senhor Jesus, irmãos, graça e paz a todos. Nós iremos iniciar a nossa primeira aula do curso Verdades da Bíblia, ou Verdades Bíblicas. Gostaria de iniciar lhe fazendo, ou orando juntamente com você, uma oração. Oremos. Eterno, obrigado neste momento por esta gravação desta aula. Graça te dou pelo teu Filho Jesus, o Messias, o nosso Mestre e Salvador. Abençoe este irmão, esta irmã, este aluno, que possamos juntos ouvir, entender e aplicar as suas verdades na palavra. Para a glória do santo nome de Yeshua. Amém. Então seja bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Nós temos aí então no nosso curso Por que interpretar a Bíblia? Olha só. É uma pergunta, razões dada por Dr. Gordon Freeman, Douglas Stuart, desses dois grandes eruditos. Eles dizem o porquê interpretar a Bíblia. Então eu responderia lhe dizendo que primeiro, a primeira razão de interpretar a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, ela tem total inspiração do seu autor, que é o próprio Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. 2 Timóteo 2, versículo 15. Que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Olha só que interessante. Então a Bíblia, ela é a palavra da verdade. Paulo vai dizer que toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Ou seja, se Paulo vai falar que nós devemos manejar bem a palavra para que não venhamos passar vergonha e manejar, é porque a palavra é uma espada que corta, que defende e que ataca o inimigo. Ele também vai dizer na sua carta que ela é divinamente inspirada. Isso mesmo. O que significa divinamente inspirada? No grego seria theopneustos. Theopneustos, que quer dizer inspiração de Deus. A palavra pneustos vem de pneuma. O que é pneuma? Pneuma no grego é o Espírito. O Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo. Pneuma, Espírito Santo de Deus. Theos, Deus, no grego. Então, se pneustos, Paulo diz que a escritura é um pneusto, ela é divinamente, ela é divina, ela tem a natureza divina como humana, mas primeiramente divina porque teve inspiração de pneustos, de pneuma, que é o Espírito Santo. Então Paulo está dizendo que o próprio Deus, pelo Espírito Santo, ele soprou nas Escrituras. Isso mesmo. A palavra pneuma, ou substantivo, é um substantivo no grego, pneuma, é o Espírito de Deus, que também pode ser traduzido como Espírito Santo, como ar, como vento. Olha que interessante. Então, logo a Bíblia, ela tem o ar, ela tem o sopro. Essa mesma palavra aparece em Gênesis, quando Deus soprou o fôlego
fôlego de vida no homem. Ou seja, a Bíblia, ela é imortal. Ela tem o sopro de Deus em cada página dos 66 livros. Que lindo! O sopro de Deus está dentro, o ar, o vento, o pneuma, o Espírito Santo de Elohim. Louvado seja o Eterno. Então, essa é uma das razões, espero que você esteja notando nesta gravação, para você interpretar, porque ela é Theos Pneustos, ela é inspirada pelo próprio Deus. A segunda razão por que devemos interpretar a Bíblia, eu diria para você que a segunda razão é porque ela nos mostra uma vida de padrão, ou seja, padrão, que significa uma vida de regulamentos para caminharmos aqui na Terra como cidadãos divino e cidadãos terreno. Ou seja, ela tanto mostra como conduzir a vida espiritual, como uma vida também humanamente falando. Louvado seja o Eterno. Então tá aí as duas razões por que interpretar a Bíblia, dada aí pelo Dr. Gordon Field e o Dr. Douglas Stuart. Então vamos aqui, um pouquinho passando aqui. Vamos lá. Nós temos aqui agora, entrando com você, nós já entramos aqui na questão do o porquê interpretar a Bíblia. Deixa eu arrumar aqui a tela, por favor. Isto. Nós temos aqui 3 exemplos que irão mudar agora a sua visão de interpretar a Bíblia. Olha que interessante. Essas 3 visões, ela vai mudar a sua mentalidade, a sua compreensão de interpretar a Bíblia. Por que muitas vezes nós interpretamos a Bíblia, nós lemos e não entendemos o que o autor, o personagem, está dizendo dentro do texto? Essas 3 coisinhas eu gostaria que você marcasse aí com um caderno, no seu tablet, no seu iPhone, no computador, seja aquilo que você tem em manual, né, de anotação, anotassem essas 3 características que ela não será inserida na apostila. Eu estou aqui ainda apenas na aula introdutória, essa é uma introdução. Muito bom esse curso, está sendo uma benção. Então você note isso. Por que eu não consigo interpretar a Bíblia? Você vai ver agora qual por que essa dificuldade em muitas pessoas ao não conseguir entender o texto da Bíblia Sagrada. Lembrando que a Bíblia ela é um livro antigo, de muitos anos e muitas décadas, muitos séculos. 3 exemplos aqui importantes. Primeiro exemplo, a importância de compreender a linguagem. Então eu devo primeiramente, aluno, aluna, compreender a linguagem. A partir do momento que você compreender a linguagem, essa é a primeira receita, você irá conseguir destravar a sua mente para entender o que está escrita nela. Entendendo, você irá conseguir aplicar aquilo que você entendeu de forma originalmente, de forma correta. Então, a primeira característica, você precisa compreender a linguagem. Vamos ver lá em João capítulo 2, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 2, versículo 4. Gostaria de ler o versículo 1 a seguir. Então, João, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Que diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Disse-lhe, né? Eles não têm vinho. Olha só. Então a mãe de Jesus lhe disse, na verdade. E eles não têm vinho. Versículo 4. Jesus lhe disse, mulher,
o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Veja bem que interessante a expressão mulher. Então, é a primeira importância aqui de compreender, meu irmão, minha irmã, a linguagem. Quando você lê esse texto, Jesus está aqui em uma festa de casamento, e nessa festa de casamento o vinho vem acabar, vem a faltar-se. Então a mãe de Jesus, preocupada, vai falar com seu filho, dizendo: Senhor, Jesus ainda não tem vinho, acabou-se o vinho. Então Jesus disse: mulher, o que tenho eu contigo? Parece que essa expressão é um pouco grosseira, ignorante da parte de Jesus. Será que Jesus estaria sendo ignorante com a sua mãe, Maria? Obviamente que não. Preste atenção na importância de compreender a linguagem. A palavra mulher no grego é chamado de gine. Gine quer dizer mulher, mulher gine. Se fosse do hebraico é isha, no hebraico, que está relacionado ao sexo feminino. Mas dentro desta linguagem, quando Jesus disse mulher, o que tenho eu contigo, dentro da cultura oriental, perdão, era um costume muito comum, um costume, na verdade, de honra. Todas as vezes que alguém se dirigia a sua mãe ou a uma mulher honrosa, a expressão então era mulher, que significava honra. Traduzido também no grego a palavra mulher, também pode ser traduzido como não só mulher, gine, como também gine pode ser traduzido como senhora. Até porque na nova linguagem de hoje, na verdade, seria assim: Jesus estaria dizendo: mulher, senhora, por favor, ainda não é o meu momento. Olha que interessante a importância de você compreender a linguagem. Então, mulher aqui não é uma forma grosseira, mas é uma forma de honrar a sua mãe, porque essa era o costume oriental, falando especificamente dos judeus. Olha a importância, hein, que você está ouvindo aqui nessa aula. A segunda importância é de compreender a época. Vamos lá? Deuteronômio 22, versículo 5. Então agora vamos para a segunda. Então primeiro você precisa compreender a linguagem. Tá? Eu vou estar na última aula indicando qual material para você adquirir e vai dar tudo certo. Então você precisa compreender a linguagem. Por que a linguagem? Porque a Bíblia ela não foi escrita para nós, os brasileiros, ou no costume americano, mas no costume judaico, já há mais de 2000 anos que a Bíblia a Bíblia ela foi falada pelos seus personagens, né? Deuteronômio capítulo 22, o versículo 5, que diz assim, 22, 5, por favor. A mulher não vestirá aquilo que pertence a um homem, e um homem não vestirá a veste de uma mulher, porque todos os que fazem isso são abominação para o Senhor. Olha só, muito polêmico, tá? Aqui, a importância de compreender a época. Por que isso é importante? Porque eu não posso ler a Bíblia com a mentalidade dos nossos costumes. Se eu ler a Bíblia com o costume do Brasil, com os pensamentos, com a filosofia, com os estudos aqui, eu logicamente terei dificuldade de entender a Bíblia. Então eu preciso transferir, retroceder e entender a época em que ela foi escrita. Então, esse texto aqui, muitas denominações, igrejas, eles pegam esse texto e interpretam de forma errada, equivocada, dizendo que a mulher aqui está se referindo à calça comprida e homem a bermuda, a short, nada disso. O texto aqui não está dizendo se é pecado a mulher usar calça ou se é pecado talvez o homem usar uma bermuda. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto aqui está dizendo que não haja veste de mulher no homem, ou seja, o homem não pode vestir roupa de mulher. E é isso que o texto está dizendo. Olha
a importância de compreender a época. E nem a mulher vestir roupa de homem. Aqui está lidando com a questão do travestir e não com a questão se é pecado usar calça, a mulher e o homem usar bermuda. Olha só para você ver a importância de compreendermos a linguagem, a época. Então, primeiro, a linguagem, você deve compreender a época. E terceiro, a importância de compreender a cultura. Romanos capítulo 16, vamos lá? Olha como que tá boa essa aula, hein? Muito boa. Romanos 16, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. A terceiro, a importância de compreender a cultura. Terceira característica. Saudai uns aos outros com beijo santo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Olha que interessante. Então, primeiro, para mim entender a Bíblia, eu devo compreender a linguagem. Segundo, a época. E terceiro, a cultura. Veja bem que eu não posso pegar esse texto aqui de Romanos, escrito por Paulo, e dizer que é uma doutrina em que a igreja deve saudar uns aos outros com um beijo no rosto. Não, até porque quando Paulo escreve também não é mandamento isso aqui. Isso aqui é uma cultura inserida dentro do povo judeu. Então era um costume judeu também, dentro da cultura, de saudar. O homem beijava o rosto do outro homem como forma de carinho, de respeito, de honra, e a mulher beijava o rosto da mulher como forma de saudação, de respeito para com o seu irmão e com a sua irmã. O homem beijava o rosto de homem, mulher o rosto da mulher, como forma de carinho, sem problema, sem preconceito nenhum. Mas eu não posso dizer que isso é uma doutrina e que se deve ser colocada dentro da igreja. Nós devemos entender uma coisa, irmãos. Doutrina é uma coisa, costume é outra. Doutrina não doutrina gera costumes, mas costumes não gera doutrina. Olha a importância. Então, a partir do momento que você entender essas três coisas, já está mudando aí, eu creio, a sua visão, hein? A linguagem, a época e a cultura, você vai ver que a Bíblia ficará de forma mais ainda extraordinária dentro do seu entendimento. Olha que coisa linda. Em nossa leitura e estudo da Bíblia, sempre devemos buscar compreender o que o autor inspirado quis dizer originalmente. Então, o objetivo da Bíblia é isso: é você buscar compreender aquilo que o autor está dizendo, aquilo que o texto está dizendo. Isso é importantíssimo. E não aquilo que o irmão está pregando, mas acima da pregação de qualquer homem, mulher, está aquilo que o autor original escreveu dentro da Bíblia. Olha só, meu querido aluno. E para encerrar, a metodologia para interpretação. Então, eu encerro por aqui, louvando a Deus pela sua vida, por esta gravação, e te aguardo aí na próxima aula. Vamos aí para mais uma quinta-feira, para a glória do santo nome de Yeshua. A live está sendo às 20 horas, eu tenho mandado o link para vocês aí. Então assista esta gravação, aprenda. Se for preciso, assiste 2, 3, 4, até você memorizar o que foi falado na aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição, tanto no Zap, no grupo, no privado. Vamos que vamos nesse curso. Lembrando que no final vocês terão a apostila em PDF e o certificado também será enviado para você estar aí tendo a certificação e a apostila em PDF. Louvado seja o Eterno. Gostaria de orar e agradecer por esta aula, por esta gravação. Oremos. Eterno Deus, obrigado por este momento, pela vida do irmão, da irmã, que tem tirado seu tempo para estudar a palavra. Louva a Deus pela sua presença, para a glória do seu santo nome. Abençoa nós, nos dê uma semana de muita paz, muita bênção, muita vitória, no santo nome de Yeshua. Deus abençoe a todos. Shalom a vocês e até a próxima, permitindo aí o Eterno.